Se você chegou até aqui, é porque o abdômen do biquíni de lacinho é para você. E você sabe o que é o abdômen do biquíni de lacinho? Bom, eu como carioca de coração e adoradora das praias do Rio de Janeiro, um dia, olhando para os biquínis maravilhosos que a gente tem aqui no Rio, disse: um dia minha paciente de abdominoplastia vai usar um biquíni de lacinho. Sim, para isso eu criei a cicatriz, que é bem no formato dos biquínis, que são um triângulo em cima, né, ali em cima do pubis, e que sobe com aquelas tiras fininhas da lateral. Bom, e em relação à cicatriz umbilical, sempre um medo, né, de ter aquele umbigo que ficasse redondo, com aquela cicatriz aparente, e daí então as cicatrizes vieram ser colocadas mais para dentro, ficam mais inaparentes, e o umbigo muito mais elíptico e ficam muito mais naturais. Então, as cicatrizes conseguem ser escondidas no biquíni de lacinho, assim, e os umbigos ficam muito mais naturais, assim. Beijo grande! Se você pensa em fazer abdominoplastia, você precisa conhecer o abdômen biquíni de lacinho. Ele tem 3 diferenças que vão impactar completamente no seu resultado final. Primeiro, a cicatriz umbilical. Esquece aquele umbigo redondo com aquela cicatriz aparente. Ele é muito mais elíptico, muito mais feminino. Isso se dá porque a cicatriz fica muito mais interna e eu mantenho a característica natural do seu umbigo. O segundo é a cicatriz. Ela é retinha em cima do pubis e ela sobe nas laterais. Por isso, abdômen biquíni de lacinho, que não necessariamente precisa ser o biquíni de lacinho, mas sim aqueles biquínis que têm as laterais finas pelo desenho, que ele é reto aqui e sobe nas laterais, permitindo que você use um biquíni com laterais finas com toda facilidade. Ela fica muito bem escondida. Outra é a lipoaspiração. Não só aquela lipoaspiração de flancos, como era feita no passado, sim uma lipoaspiração HD, deixando, caso você queira, as linhas marcadas tanto as laterais quanto a linha do meio, ficando aquele abdômen mais atlético de quem faz mais exercícios. E agora que você já conhece as 3 diferenças do abdômen biquíni de lacinho, me conta, qual delas impactou mais você? Beijo grande! Só há uma palavra que define essa foto: gratidão. Gratidão a Deus por ter me dado um dom que eu uso para deixar minhas pacientes felizes. Obrigada tão cedo descobrir que era essa aqui a minha missão, e obrigada a todas as minhas pacientes que me ajudam a cumpri-la. Gratidão. Olá, tudo bem? Então, tem sempre aquela dúvida, aquela pergunta: eu vou operar no verão e será que vai prejudicar o resultado da minha cirurgia? Bom, eu posso falar para você que operar no inverno é sempre mais confortável, porque o calor ele aumenta o edema, tem um pouco de desconforto da cinta, mas o resultado da sua cirurgia não vai ser prejudicado porque você vai operar no verão. Eu opero muito no verão, porque tem as pacientes que têm as férias dos filhos, só conseguem férias para o final do ano, tem o recesso do jurídico, então isso é comum, o número de cirurgias no final do ano são bem grandes. Então não vai prejudicar o resultado final da sua cirurgia, apenas você vai ter que adaptar algumas coisas, ter um pouquinho mais de cuidado com o sol, com o calor, ficar talvez um pouco mais no ar-condicionado e ter um pouco do desconforto da cinta, mas nada que prejudique seu resultado, ok? Beijo grande! Me fala uma coisa, há quanto tempo você gostaria de usar aquele biquíni, mas não está satisfeita com o seu corpo, ou aquele vestido que está guardado no armário, mas você não se sente pronta para usá-lo? Então, se depois da gravidez seu abdômen ficou flácido, com estria, e você está cansada de ficar triste com isso, quero te falar sobre a cirurgia que vai transformar sua autoestima. A abdominoplastia, ela melhora a flacidez, retira aquelas estrias, principalmente as que estão abaixo da cicatriz umbilical. Ela vai tratar a diástase, que é a aproximação dos retos abdominais, e vai deixar o seu abdômen mais reto e um contorno mais bonito porque é feita a lipoaspiração. Eu sou a doutora Delane Cavalcante, cirurgiã plástica há mais de 24 anos, referência em abdominoplastia, criei uma técnica chamada abdômen biquíni de lacinho e já realizei o sonho de mais de 3.000 mulheres. E se você quer cuidar de si mesma e chegar na melhor versão do seu corpo, clique no link aqui abaixo. Beijo grande! Tempting as it seems to let myself believe all the signs that meet them were in my
questioning the way it works. What did I do to deserve this change of rhythm? Soaked it up. Olá, tudo bem? Então, outra pergunta aqui da caixinha em relação à acidez dos braços. Então vamos lá, vocês sabem, conhecem a doutora não gosta daquela cicatriz da cirurgia, né, do lifting braquial. É uma cicatriz que fica grande, ela vai até o cotovelo, não gosto. Mas então o que a gente pode fazer, o que eu gosto de fazer para flacidez no caso braquial, quando ela não é muito grande? Eu uso duas tecnologias, ou laser, que é uma tecnologia que vai retrair a pele, e a melhor tecnologia no momento, que é o Body Touch. Então ele é passado tanto o Body Touch na mesma plataforma, a gente tem o Body Touch e o Morpheus, e aí ele vai ser passado na sua pele e ele aumenta esse colágeno e geralmente não retrai a pele. E uma outra coisa que a gente faz também, às vezes, é associar com os estimuladores de colágeno. É isso que eu faço quando você tem flacidez nos braços, flacidez braquial, beijo grande. Olá, tudo bem? Nossa paciente de hoje é uma paciente que já tinha feito o abdômen comigo, lipoaspiração. E hoje ela veio para fazer uma mama redutora, como vocês veem, uma mama bem grande, espalhada. E a gente fez uma redução dessa mama, sem a colocação de prótese, com enxertia de gordura, terminando no T invertido. Beijo grande! É importante primeiro saber que diástase é o afastamento dos músculos retos abdominais, os músculos do abdômen. Muitas vezes, para perceber, você tenta colocar o abdômen para dentro e não consegue. E às vezes até palpando com o dedo, 1 ou 2, mostrando aqui 1 a 2 ou até mais que 3 centímetros de afastamento. Mas é importante saber que a técnica do abdômen do biquíni de lacinho, a abdominoplastia que eu criei, pode tratar essa diástase com a sutura dessa musculatura. Olá, tudo bem? Então, depois que você entra em contato e marca a sua consulta, é aqui nesse ambiente onde eu me sinto muito feliz de receber você, você estará conosco. Se tem uma coisa que eu tenho muito orgulho daqui na clínica, são esses dois quadros. Como eu sempre falei para vocês lá nos destaques, acho que vocês sabem, eu gosto de arte e graças a Deus eu tenho assim, a dádiva divina de ter passado para as minhas duas herdeiras lindas, as minhas filhas, que eu tive o prazer, né? A emoção delas pintarem os quadros aqui do corredor para mim. Esse aqui é da Sofia Cavalcante e esse aqui é da Ana Cavalcante. E se você marcou sua consulta e já vai vir fazer algum procedimento, é aqui nessa salinha, ó. Vai preparar você, limpar a sua pele, depois a gente vai fazer aqueles inúmeros procedimentos de consultório. E aqui que mais especificamente eu atendo você na consulta de primeira vez. O fato de você já ter a sua cirurgia marcada, você sabe que antes você precisa fazer as fotos, normalmente eu gosto de fazer aqui, e você vai ficar aqui pra mim, nesse espelho que eu chamo de muro das lamentações. Você pode falar aqui tudo que te incomoda, que não tá bom, e eu fico aqui, com o maior prazer do mundo, para te escutar. Seja bem-vinda, beijo grande. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre consulta médica. Preciso realmente passar por uma consulta médica para fazer minha cirurgia plástica? Então eu vou te explicar agora o que você vai ter aqui na consulta de mim. Primeiro, toda a atenção do mundo para escutar tudo aquilo que você tem de queixa e explicar detalhadamente as cirurgias para você. Em segundo lugar, a gente não fala só de cirurgia plástica. Eu amo beleza
Então, se você está um pouquinho acima do peso, eu consigo já te dar um pontapé inicial daquilo que você pode começar a fazer para melhorar e indicar para você, não somente em relação à nutrição e etc., profissionais que vão poder te ajudar. E se for na consulta e o valor da cirurgia não é aquele que eu estava esperando, ainda vale a pena eu ir na consulta? Aqui eu também tenho a Raquel, que trabalha comigo, que é minha administradora e é advogada, e trabalha comigo há mais de 11 anos, entende muito da parte burocrática e com certeza vai te ajudar com todo esse trâmite até você conseguir fazer a sua cirurgia. E o mais importante de tudo, para operar, você precisa ter empatia e segurança na cirurgiã que vai colocar o bisturi em você. E isso você só consegue aqui, olho no olho. Beijo grande. Olá, então eu tô aqui com essa paciente que a gente vai fazer uma hipertrofia mamária. Vocês sabem que as mamas podem ter hipertrofias grau 1, 2, 3 ou 4, né? No caso dela, uma hipertrofia grau 4 já tem as elas mais baixas, então a gente vai fazer uma mamoplastia redutora. Com ela, com a colocação de próteses pra gente ter aquele colinho aqui em cima, porque vocês sabem que só a prótese mantém aquele colo aqui em cima, é mais marcado, inclusive. E depois a gente vai reduzir a mama e eu vou envelopar todo esse tecido em volta dessa prótese, dando aquela prótese, a mama mais firme e mais alta aqui no colo superior. Olá, tudo bem? Então, uma das perguntas que vocês sempre fazem é: doutora, a senhora atende planos de saúde? Sim, então eu vou explicar para vocês como é que funcionam os atendimentos por plano de saúde. Existem sim, alguns vários planos de saúde que eu atendo, não só aqui no consultório, são horários mais restritos. Eu só atendo uma vez por semana, geralmente nas quartas-feiras pela manhã. Existe um link lá que depois a gente vai colocar aqui embaixo que você pode acessar. Esses planos de saúde são somente para consultas médicas, ok? E a concorrência é grande, então os horários são bem limitados. Mas você pode clicar aqui no link e perguntar se o seu plano de saúde é aceito para consultas com a doutora Adelaide, cirurgia plástica. Beijo grande. You take me home. Então, eu queria apresentar para vocês, que vocês sempre perguntam sobre mini abdômen. Esse é um caso para mini abdômen. Paciente que não tem flacidez supraumbilical em cima do umbigo e que embaixo do umbigo, sim, ela tem uma diástase e uma protusão do abdômen. Então, o que vai ser feito? Uma lipoaspiração da parte superior e na parte inferior, sim, eu vou fazer uma aplicatura e terminar num mini biquinho de lacinho. Olá, tudo bem? Estão me pedindo muito para falar sobre mini abdômen. E aí eu resolvi fazer um desenho para tentar explicar para vocês, ok? Bom, eu fiz um desenho aqui do abdômen. E aqui no caso seria o abdômen do biquinho de lacinho, né? Retinho aqui em cima do pubis, ele sobe nas laterais. E aqui o umbigo que é elíptico, ok? Bom, vamos começar. A partir da incisão, o mini abdômen, ele geralmente não vai ficar com uma incisão tão menor do que essa aqui,
Óbvio que do abdômen ele vai até as cristas ilíacas, mas um mini abdômen vem pelo menos até aqui, mais ou menos. Então não tem aquela imagem de que um mini abdômen vai deixar você com uma incisão do tamanho de uma cesárea. O mini abdômen está mais indicado para paciente que não tem essa flacidez aqui acima do umbigo. O grande problema do mini abdômen é que eu vou descolar, né? Aqui assim, ó. Óbvio que essa incisão aqui, ela é ilustrativa, só no papel. Na realidade, a incisão, ela fica somente aqui. Na hora que eu descolo, o umbigo saiu do lugar, ok? Então, aquela flacidez supraumbilical que você não tinha, agora passa a ter. Então, a única possibilidade no mini abdômen que você não tem a incisão no umbigo, que eu posso fazer é, se eu deixar o umbigo no mesmo lugar, você vai ficar com essa flacidez aqui supraumbilical. Então, o que é feito? O umbigo é colocado pelo menos 1 centímetro, um pouquinho para baixo. Eu não gosto. Eu acho que o umbigo mais baixo não fica tão gracioso, ok? Então, para que você não fique com o umbigo no mesmo lugar e fique com essa flacidez aqui em cima, e nem tenha que colocar essa cicatriz umbilical mais para baixo, que eu não acho tão gracioso, eu prefiro a abdominoplastia, mesmo que essa distância você não chegue até aqui, que você tenha que ganhar um risquinho aqui em cima. Ou, hoje em dia, a gente tem os adventos das tecnologias, como o Renuvium e o laser, que podem melhorar essa flacidez, ok? Mas nada como uma consulta para a gente ver se você realmente tem indicação de abdominoplastia, mini abdominoplastia, ou se você pode fazer apenas uma ressecção de um fuso de pele aqui embaixo e fazer uma tecnologia, uma retração da pele, ok? Beijo grande. Na mini abdominoplastia, a cicatriz fica menor e com o mesmo formato do biquíni de lacinho. É possível retirar o umbigo do lugar, tratar a diástase e nesse caso tem 2 opções. Recolocar o umbigo no mesmo lugar, mas para isso você precisa não ter flacidez supraumbilical, ou colocar esse umbigo mais baixo, mas para isso você precisa ter um umbigo mais alto para que não fique feio. Olá, tudo bem? Então, você fez sua abdominoplastia e não gostou muito do formato do seu umbigo, ou a sua cicatriz não ficou com aquele formato do biquíni de lacinho que você gostaria. E aí, pode melhorar? A resposta é boa. Sim, pode melhorar. Tudo vai depender. Em relação ao umbigo, essa cirurgia se chama onfaloplastia. Vai depender muito se o seu umbigo ficou estreito ou alargado ou você não gostou do formato. E aí precisa de uma consulta para saber inclusive os prós e os contras em relação às cicatrizes. E em relação àquela cicatriz lá embaixo, se ela ficou fora do biquíni, muito alta ou muito baixa, também precisa ser avaliado, mas normalmente vai depender muito da sobra de pele para a gente conseguir fazer aquele desenho retinho aqui embaixo e subindo nas laterais, ok? Beijo grande! Paciente linda
que tem 7 meses de lipoaspiração, né, HD com body tight morphos. Então foi uma paciente que fez então HD, que eu gosto, né, de marcar aqui a linha do meio, as linhas laterais. Como já tem 7 meses, dá para vocês verem bem agora, ó, que já tem essa marquinha e a marca dos oblíquos, que eu falo sempre, né? Fica um abdômen, ó, bem natural, né? Mas um abdômen que condiz com ela, né? Que é uma paciente que faz exercício, que tá no peso, né? Que se cuida. E aí a gente tem, ó, esse resultado aqui, depois de 7 meses. Ela feliz, eu também. Beijo grande. Eu gostaria de te contar que se você tem gordura acumulada nos flancos, áreas B e C, e tem uma depressão na lateral dos glúteos, e ainda tem diástase, uma flacidez abdominal, um abdômen protuso, aquele abdômen que você tenta colocar para dentro e não consegue, a técnica da lipoaspiração, que vai lipoaspirar as áreas onde você tem mais gordura localizada, que são dos flancos, e a enxertia dos glúteos pode remodelar e mudar o formato do seu corpo. Além do abdômen do biquíni de lacinho, pode ressecar esse excesso de pele, reposicionando os músculos no lugar, tratando a diástase, afinando a sua cintura e mudando assim o formato do seu corpo. Barely catch my breath. Olá, tudo bem? Então, tô com essa querida, uma colega médica, que a gente fez uma prótese de mama. A incisão é bem aqui embaixo, olha como é pequenininha, quase não aparece, né? A gente colocou 240 HI. 240 são os ml, né? E HI significa que a projeção dela, né? A projeção mais alta. E aqui, no caso, ela tá com 6 meses, ainda tem um pouco de edema, mas ela já tá quase tudo no lugar, você vê que é bem natural. E ela fez a lipoaspiração de definição com body tight morphos, então aqui já dá para ver bem marcadas as linhas laterais, a linha do meio, essa linha do oblíquo que eu acho super bonita, ó. Ela é uma paciente, né, que ela cabe nesse tipo de cirurgia, porque é uma paciente que tem sempre quase um peso próximo ao ideal, é uma paciente que vai à academia, que malha, então ela tem todo um conjunto. E aqui a gente ainda fez a enxertia do glúteo dela, a lipoaspiração do dorso, dos flancos, que assim, e a enxertia do glúteo, olha. Agora olha a diferença do formato, né? Aquele mais assim arredondado, mais feminino, mais maçã, né? Que é o que a gente quer no glúteo feminino. E a cinturinha bem fina. Tô muito feliz, ela também. Você sabia que o ouro da cirurgia plástica está na sua própria gordura? Pois é, muita gente querendo jogar fora, não sabe que muitas vezes está aí a chave do seu rejuvenescimento. Aqui na clínica nós usamos a própria gordura da paciente para rejuvenescer a pele. Imagina um procedimento que, além de natural, usa algo do seu próprio corpo para dar jovialidade, brilho e a textura muito melhor do que ele turgor na sua pele. Isso é possível através do nanofat, que são as nanogorduras. A gordura é retirada e ela é preparada para ficar em tamanhos bem pequenos, muito menores até do que sua própria célula. E se você quer experimentar essa tecnologia incrível que regenera a sua pele, pode entrar em contato aqui com a clínica, que a gente tem um protocolo super interessante, o nanofat, que com toda a parte de regeneração. Basta você entrar no link da bio para regenerar sua pele com a sua própria gordura. Beijo grande! Já sei, você pode estar se perguntando, eu fiz uma abdominoplastia e não fiz lipoaspiração. Ou porque na época não existia lipoaspiração junto com a cirurgia do abdômen, ou por qualquer outro motivo. E agora, você já tem seu abdômen operado, mas você queria fazer uma lipoaspiração. Você pode fazer? A resposta é boa, sim, você pode fazer sim uma lipoaspiração, inclusive de definição, usando as tecnologias que a gente tem hoje, como laser ou Renuvium. Beijo grande!
Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Delane Cavalcante e hoje a nossa cirurgia é o abdômen do biquíni de lacinho. O que tem de diferente do abdômen do biquíni de lacinho? Ele vai tirar um pouco daquele medo que você tem da cicatriz do abdômen, que ela passa bem retinha lá em cima do pubis, que sobe nas laterais, que você perfeitamente vai poder usar um biquíni de lacinho ou um biquíni que deixa as laterais só finas. E a outra cicatriz umbilical, que você também tem medo, mas ela fica com a cicatriz bem lá para dentro do umbigo e ele fica mais elíptico, mais feminino e não fica tão estigmatizado que você fez uma abdominoplastia. E a outra do desejo, que eu sei que muitas de vocês querem associar a lipoaspiração, como eu sempre falo. Antigamente a gente não podia associar a lipoaspiração na abdominoplastia e hoje a gente vai fazer sim uma lipoaspiração a laser. Eu gosto do laser porque ele, com a mesma máquina, eu posso derreter a gordura e com isso você vai ficar com menos inchaço, menos dor, né? E uma recuperação mais rápida e com menos roxo. E também com essa mesma máquina eu consigo retrair a pele, aumentando o seu colágeno e que você pode ficar com menos flacidez. Olá, tudo bem? Então eu vou te dar 3 motivos para você não fazer abdominoplastia antes de conhecer o abdômen do biquíni de lacinho. O primeiro é para você que tem medo de ficar com aquele umbigo estigmatizado, aquele umbigo que parece de cirurgia plástica. Então o abdômen do biquíni de lacinho vai deixar você com um umbigo elíptico, bem natural e que não vai parecer que você fez uma abdominoplastia. Como esses aqui, ó. O outro é a cicatriz. Como vocês já sabem, a cicatriz do abdômen biquíni de lacinho, ela é retinha embaixo e sobe nas laterais. Aí você vai olhar para mim e dizer assim, mas o que tem de fazer uma abdominoplastia e depois eu posso ficar assim com uma cicatriz retinha e subindo nas laterais? Não. Se você fizer uma abdominoplastia que não deixe com essa cicatriz, reposicionar dessa forma para que você possa realmente usar um biquíni é muito mais difícil. Você se colocar uma cicatriz muito reta, você não vai conseguir usar um biquíni, nem um short sequer. E se a sua cicatriz ficar muito alta, como um sorriso no meio da barriga, o máximo que você vai conseguir usar é um suquinho, como esses aqui. E a outra é a lipoaspiração, que você talvez pense que a abdominoplastia sempre foi feito junto com a lipoaspiração. Não. Há muito tempo atrás era proibido sequer aspirar o abdômen porque era muito perigoso. Então, para você fazer uma lipoaspiração precisa ter experiência. Então hoje, além da lipoaspiração, você deve estar pensando, mas fazer uma abdominoplastia e aí eu não vou poder ter aquela lipo HD? Não. Hoje, no biquíni de lacinho, você pode fazer a lipoaspiração e ter exatamente aquelas marquinhas nas laterais e aquela marquinha no meio do abdômen, né, da lipoaspiração HD. São por esses motivos que as pacientes que vêm aqui não deixam de fazer o abdômen do biquíni de lacinho. Beijo grande. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Delane Cavalcante e vou falar para vocês do abdômen do biquíni de lacinho. O abdômen do biquíni de lacinho eu criei para tirar de vocês 2 medos. Um é da cicatriz umbilical, né, do umbigo, e o outro da cicatriz em si, da abdominoplastia. E outro para realizar em você um desejo, que era da lipoaspiração. Se você não sabe, há muito tempo atrás, eu tenho 22 anos de cirurgia plástica, não era feita lipoaspiração junto com a abdominoplastia. A perda do tecido, as necroses que a gente fala, aquele tecido que fica preto, que não ficava bom, era muito comum. Então era um perigo fazer uma lipoaspiração junto com a abdominoplastia. Então vamos começar com os 2 medos que eu sei muito bem, que muitas vezes você tem indicação da abdominoplastia, mas fica pensando, e a cicatriz? Ela continua grande? Sim, muitas vezes quando você tem uma flacidez muito grande, ela não consegue ser tão pequena. Mas o desenho hoje da cicatriz no abdômen do biquíni de lacinho, ele fica reto ali em cima do pubis, ele sobe nas laterais, então perfeitamente você vai usar um biquíni, que eu falo biquíni de lacinho porque ele tem aquelas tirinhas finas nas laterais que vão esconder essa cicatriz. E a cicatriz umbilical, o umbigo, por que ele é diferente? Porque eu coloco aquela cicatriz bem para dentro, encostada na musculatura lá embaixo, então ela não aparece, não tem tanta aquela
Olá, tudo bem? Uma pergunta frequente que vocês me fazem é: doutora, eu já fiz meu abdômen, e agora? Eu posso fazer meu abdômen de novo? Posso fazer o abdômen do biquíni de lacinho? Pode sim. A abdominoplastia ela pode ser realizada depois de uma outra abdominoplastia. O que você precisa avaliar é se há sobra de pele suficiente para que essa cicatriz umbilical chegue de novo lá embaixo, ou se não, você vai ficar com uma pequena cicatriz no caminho entre o umbigo e o pubis, ok? Beijo grande! Olá, tudo bem? Pela nossa segunda cirurgia agora vai ser uma prótese de mama. Uma paciente jovem que vai colocar 280 HI, Silimed, poliuretano, como eu já expliquei para vocês. Poliuretano eu coloco embaixo da glândula, em cima do músculo. Ele vai ser a excisão periareolar, a excisão pertinho da areola, que fica bem camuflada quando a gente tem uma areola mais escura e a pele mais clara. Beijo grande! E falando ainda de próteses, vamos falar agora sobre os formatos, quais os que existem e quais os ficariam melhor para você. Então, os formatos são esse formato que aqui, que é o cônico, né? Se você olhar, o formato cônico. Aqui, o formato redondo, mais conhecido, o formato gota e os formatos anatômicos, tanto de polo superior quanto de polo inferior, que é esse último aqui embaixo. Bom, como que eu vou escolher? As cônicas não são próteses que são mais projetadas. Essas próteses você tem que ter muito cuidado, porque, como eu já falei, quanto maior a projeção, mais a ação da gravidade e mais a mama cai. E é uma prótese que ela não dá tanto o polo superior. Mas a paciente, por exemplo, que tem uma mama, que tem atrás da areola mais achatada, a prótese cônica, ela se adapta melhor. A prótese base aqui, redonda, é a mais conhecida e é a prótese que melhor, para mim, dá o polo superior. Você amamentou, por exemplo, a primeira vez uma amamentação, uma gravidez só, a primeira perda que você tem é do polo superior. Então, esse polo superior, ele preenche muito bem com as próteses redondas. A prótese gota, e eu vou mostrar depois dois casos para vocês, pacientes bem parecidas, que uma colocou a prótese redonda e a outra a prótese gota. E aquela paciente que ela quer uma mama muito mais natural. Ela não quer que tenha tanta projeção aqui em cima, no polo superior, mas que ela tenha uma projeção, que a mama fique um pouquinho maior. Bom, o que vai diferenciar dessas duas próteses, principalmente, é aquela curva, na qual você termina o tórax, que você começa a mama, você vai observar que tem uma marquinha um pouquinho maior quando as próteses são redondas, e ela desce muito mais em degradê, não fica tão marcado com as próteses gotas. Mas tem sempre aquele formato da mama um pouquinho mais pitosada com as próteses gota do que a prótese redonda. A redonda é melhor para projeção e para o preenchimento do polo superior. E as próteses anatômicas ficam mais para reconstruções das mamas, pacientes que fizeram quadratectomias ou outras que faltam um pedacinho da mama e a gente consegue colocar exatamente a projeção naquele lugar onde está faltando tecido, ok? Beijo grande! Olá, tudo bem? Então, uma outra pergunta que vocês fazem aqui na caixinha é: doutora, a abdominoplastia afina a barriga? Bom, primeiro,
A gordura, quando ela é extra-abdominal, ela tá fora, né? Não é dentro da barriga. Essa gordura normalmente ela é lipoaspirada durante a abdominoplastia. Nesse caso, você vai ter sim uma diminuição desse panículo adiposo. Se a sua gordura ela é intra-abdominal, aquela gordura que está dentro da barriga, essa só vai diminuir com a dieta. Agora, você sabe o que afina a abdominoplastia? A sua cintura. Por quê? Na abdominoplastia a gente corrige a diástase, lembra? Aquele pontinho que a gente dá parecendo um espartilho dentro do seu abdômen. Pois é, quando eu aproximo essa musculatura, a sua cintura afina. Beijo grande. Vou falar um pouco para você aqui nesse vídeo sobre aquela depressão, né? Aquela fundinha que você tem nas laterais dos glúteos. Então aquilo tem gente que tem, não se incomoda, mas tem gente que acha ruim e pior. Muitas vezes, como todo mundo sabe, ele é muito comum em quem faz muito exercício. Mas você nem faz exercícios e você possui aquela depressão. Aquela região chama região trocanteriana. E a região trocanteriana, ela pode ficar deprimida, e daí a gente chama de depressão trocanteriana. Você pode ter ainda um gordinho que fica em cima da depressão e um outro gordinho que fica embaixo da depressão. O gordinho que fica em cima da depressão, ele é onde ficam os flancos. E o gordinho que fica abaixo da depressão é o que a gente chama de culote. Mas você precisa saber que isso tem solução. E você precisa saber como é essa solução e como que você vai procurar, por exemplo, o tipo de cirurgia para isso. Bom, a solução é a lipoaspiração dessas áreas onde estão mais altas e a enxertia de gordura nessa área onde está mais baixa. Essa cirurgia chama lipoescultura. Toda vez que você ouviu falar em lipoescultura, é porque você está tirando gordura de um lugar e colocando em outro. Então, como você vê aí no vídeo, os locais onde a gente vai retirar a gordura, os locais onde a gente enxerta a gordura. Agora, como eu faço? Essa gordurinha que vai ser colocada na depressão, ela não é simplesmente retirada e colocada no lugar. A gente faz todo um tratamento nessa gordura. Agora, com a medicina regenerativa, é colocado substâncias que vão ativar cascatas de fatores de crescimento, que vão dar uma melhor pega, que vai dar menos processos inflamatórios e que vai ficar muito melhor a gordurinha aí no local. E você não vai mais ter nem a gordurinha em cima, supratrocanteriana, em cima daquela depressão, e nem a gordurinha de baixo, porque a gente aspira essas duas regiões que estão mais altas e coloca, depois da gordura tratada, nesse lugar onde você está com uma depressão, que é esse buraquinho na lateral dos glúteos. Beijo grande! Olá, gente, tudo bem? Então, vocês sabem, toda semana eu faço lipoaspiração e enxertia de glúteo, tá? Mas hoje o que eu vou mostrar aqui pra vocês é que a gente pode fazer isso com produtos novos, que de ácido hialurônico, que é o Body Shape, tá? E o Eleva, que é um estimulador de colágeno. É um mix que a gente faz para poder também projetar esse glúteo, melhorar a celulite, melhorar a firmeza, dar mais firmeza da pele. Eu tô aqui com essa paciente que eu tenho o maior carinho do mundo, uma paciente antiga, linda, e que a gente vai fazer essa projeção para mostrar para vocês, ok? Para quem é indicado, se a doutora faz tanta enxertia de glúteo com gordura, o que eu vou fazer hoje? Um protocolo com ácido hialurônico, que é um protocolo novo, que agora a gente está aqui na clínica, porque são pacientes como essa querida aqui, que não tem gordura, né? Uma paciente bem magrinha, mas que quer um pouquinho mais de projeção no glúteo, quer melhorar principalmente a qualidade da pele. E tem pacientes, como você que pode estar aí me vendo agora, que não quer ser submetido a procedimento cirúrgico, mas que pode ser feito isso em regime ambulatorial e que vai ter um glúteo um pouquinho maior e um pouco com a pele melhor e principalmente a melhora da celulite também, ok?
Vamos entender como é tratada a diástase na abdominoplastia? Primeiro a incisão, depois esse tecido é afastado para sempre que tem acesso à musculatura. Nesse caso, então, ela é aproximada com fios inabsorvíveis e depois o tecido acima do umbigo é puxado para baixo. E agora uma nova incisão para a exposição do umbigo. Lá, respondendo então essa pergunta, vamos falar um pouquinho sobre de orientação pré-operatória. Então, eu preciso suspender o anticoncepcional antes da cirurgia? Quanto tempo antes da cirurgia e por quê? Então, vamos lá, precisa? Sim, sempre é bom, por quê? Porque o anticoncepcional, ele aumenta a coagulação do sangue, então ele tem risco de você evoluir com trombose. Então, a trombose é um dos maiores riscos na cirurgia plástica. Então, geralmente, se eu suspendo, sim, o anticoncepcional antes da cirurgia, e o ideal é que seja suspenso 20 dias antes da cirurgia. Como é que você faz depois? É comum que você retarde um pouquinho a menstruação depois da cirurgia, porque você tem perda de sangue durante a cirurgia e o organismo acaba protegendo. Mas quando você voltar, se você faz aquele anticoncepcional de cartelinha, começa assim que você, depois da cirurgia, tiver o primeiro dia da menstruação, ok? Se tiver mais dúvida, clica aqui embaixo que eu tenho o maior prazer de te responder. Beijo grande. Você tem visto um aumento de reportagens sobre excesso de procedimentos estéticos? Não, isso acontece porque tem muitas harmonizações exageradas, preenchimentos mal planejados e que estão sendo cada vez mais revertidos. Sabe por quê? Porque as pessoas estão procurando cada vez mais por algo mais natural. Então, durante muito tempo, o desejo era ter traços super marcados, e isso foi ultrapassando os limites. E aí que entra a medicina regenerativa. Aqui na clínica eu tenho um protocolo de PDRN e dos exossomos que deixa a tua pele muito mais rejuvenescida, com aumento do colágeno, mas de uma forma super natural, sem exageros. Os exossomos, eles são diferente de tudo aquilo que você já viu. É medicina do futuro. Ele vai agir diretamente na sua célula, deixando ela muito mais hidratada, mais firme, com aquela luminosidade, com aspecto natural, aquele aspecto que todo mundo quer. Então, se você está em busca de algo natural para realçar sua beleza, clica no link da bio e vem conversar comigo. E nós juntas vamos chegar na sua melhor versão. Beijo grande! A gente está fazendo aqui uma sessão de aplicação dos exossomos com NMP, que é essa maquininha que eu vou molhar no exossomos e aplicar na pele. Antes desse protocolo, a gente faz a máscara, né, com laser de LED. E depois da aplicação dos exossomos, eu faço o PDRN. Exossomos, para quem não sabe, são partículas bem pequenas e que fazem a regeneração celular, ok? Um dos benefícios dos exossomos é que eles fazem com a regeneração celular o tratamento da inflamação. Então, quem vai se beneficiar com isso? Quem tem manchas na pele, como melasma, quem tem rosáceas, né, aquela pele bem avermelhada, quem tem acne, principalmente, por exemplo, com essa paciente aqui que a gente está tratando as marquinhas de acne que ficaram na pele. Então, agora, para finalizar, a gente coloca o PDRN, que é também um regenerador celular. Então, agora a pelezinha já está toda aberta, já foi colocado os exossomos. E a gente vem com o PDRN, ó, só pingando no rostinho. Eu vou passar em todo o rostinho dela.
terminando aqui então a blefaroplastia, que é a cirurgia da pálpebra, falando para vocês que é uma cirurgia, por exemplo, que não tem um tempo muito grande de recuperação, não precisa tirar férias, uma cirurgia que pode ser feita assim, em vésperas de feriado, por exemplo, a recuperação é bem rápida, mais ou menos no máximo uma semana que a gente está tirando os pontos. E é uma cirurgia boa para ser associada a outras cirurgias, porque é uma cirurgia de tempo rápido também no centro cirúrgico. Geralmente eu associo a cirurgias maiores, como por exemplo o abdômen do biquíni de lacinho, ok? Beijo grande. Falar um pouco hoje para vocês dessa cirurgia que a gente tem realizado muito aqui na clínica, que é de pálpebra superior, chamada blefaroplastia, que retira essa pelezinha daqui de cima, algumas vezes aquela bolsinha que fica aqui no cantinho. Ela é feita só com anestesia local. E hoje, por exemplo, uma paciente antiga, vocês sabem que eu amo meus pacientes de longa data, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Olá, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho sobre linfoplastia. O que é a linfoplastia? É o tratamento cirúrgico que corrige a hipertrofia dos pequenos lábios. Os pequenos lábios da vagina, quando eles estão maiores do que os grandes lábios, podem ser corrigidos com essa cirurgia. Normalmente um lado é um pouquinho maior que o outro, isso é fisiológico, normal, mas muitas vezes há um lado que é muito maior do que o outro, ou às vezes os dois lados são grandes. Mas por que eu estou falando dessa cirurgia aqui antes de fazer uma abdominoplastia? Porque é uma cirurgia que ela é feita num curto espaço de tempo, com uma recuperação pequena, rápida e que pode ser feita junto com a abdominoplastia. Essa, entre outras cirurgias que eu vou falar mais tarde para vocês, pode ser feita junto com o abdômen, por exemplo. Ok? Beijo grande. Eu fiz o processo de linfoplastia, né? É uma cirurgia íntima, né? E eu fiz porque pelo excesso de pele, eu tinha perdido muito peso e fiz por uma questão de estética. E no final das contas eu vi que fisiologicamente foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu me descobri uma nova mulher, assim, porque visual, eu pensei que era só o visual. Legal. E as pessoas têm um tabu com isso, né? E Que bom que você se sentiu confortável de falar me senti aqui, muito confortável, doutor. porque assim, eu fiz pela questão visual, mas fisiologicamente foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A sensação que eu tenho hoje é assim, de liberdade. Bem, é verdade, né? A cirurgia íntima, a linfoplastia, é um tema que ainda gera muitas dúvidas e tem muito preconceito. Mas a gente precisa saber que isso não é só sobre estética, é sobre saúde, sobre bem-estar. Aqui no meu consultório, por exemplo, eu tenho muitas pacientes que me procuram para fazer a linfoplastia e não são sempre por motivos estéticos. Muitas delas me procuram por não conseguir fazer determinadas atividades físicas, como andar de bicicleta, por ter dificuldades na higiene, ter candidíase de repetição, que vocês sabem que é aquele fungo bem comum, dificuldades nas relações sexuais também. Então a cirurgia da linfoplastia, a cirurgia íntima, ela é mais do que uma cirurgia estética. E se for só por estética, também não há problema algum. Olá, tudo bem? Então, eu já contei para vocês que a primeira cirurgia que eu entrei na cirurgia plástica que eu assisti foi uma otoplastia. Otoplastia é a cirurgia que corrige a orelha abano, aquela orelha que é um pouquinho mais afastada da cabeça. Normalmente as pessoas já nascem com as orelhas mais abanadas. Nas crianças, você pode fazer essa cirurgia a partir de 6 anos. Mas é muito comum que eu opere pacientes adultos. Então, por isso eu queria dizer para vocês hoje, por exemplo, eu vou fazer uma rinoplastia junto com uma otoplastia. Mas tanto, por exemplo, como eu faço muito abdômen, é uma cirurgia rápida, né, de recuperação rápida e de um tempo muito curto, mais ou menos de 40 minutos a 1 hora, você faz uma otoplastia. Então, ela pode perfeitamente ser associada a outras cirurgias maiores, como hoje na rinoplastia, mas também como na abdominoplastia, na lipoaspiração, ok? Beijo grande!
Castanhares é essa cirurgia que você tira um excesso de pele aqui no supercílio para você levantar a sobrancelha em pacientes que você vê que mesmo você fazendo o botox já não tem mais aquele arqueamento da cauda do supercílio, entendeu? É uma cirurgia super tranquila, é feita com anestesia local, pode ser feita aqui no consultório mesmo. Fica com a cicatriz bem próxima aqui da sobrancelha, então penteando a sobrancelha para cima, essa cicatriz praticamente fica inaparente. Então, vou mostrar aqui, ó, no final, então, a sutura, tá? E ela fica aqui, ó, bem pertinho, tá vendo? Da sobrancelha, olha a sobrancelha dela agora é mais arqueada, tá vendo? E aqui é a incisão, ó. Então, praticamente, você, ó, não enxerga onde tá, viu? E ela fica aqui, ó, com os pelos pra cima. E agora a sobrancelha mais arqueada. O curativo vai permanecer aqui por uns 5 dias, depois ela só retira. E esse ponto é absorvível, nem precisa retirar. É uma cirurgia super tranquila, é feita com anestesia local, pode ser feita aqui no consultório mesmo. Fica com a cicatriz bem próxima aqui da sobrancelha, então penteando a sobrancelha pra cima, essa cicatriz praticamente fica inaparente, tá bom? Beijo grande! Tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre perfiloplastia. Mas antes de mais nada, assista o vídeo até o final, porque você com certeza vai achar que essa cirurgia talvez não seja para você, que é muito difícil de fazer, e lá no final do vídeo você vai descobrir que pode ser mais fácil do que você imagina. A perfiloplastia é quando nós usamos não só a plástica, mas procedimentos que vão melhorar o seu perfil. O paciente mais comum e que geralmente mais se beneficia é o paciente chamado bird face. Bird face quer dizer face de pássaro. Como esse aqui, por exemplo, que tem um nariz bastante adunco e tem um mento, geralmente muito, a gente chama de retrognatismo mandibular, muito para trás, pessoa que quase não tem queixo. Você não precisa ter essas características tão acentuadas, como por exemplo essa paciente, mas normalmente eles se beneficiam muito quando nós fazemos rinoplastia. Nesse caso foi feito ainda o botox e o preenchimento, dando então esse resultado. E muitas vezes, como nesse caso, você não precisa fazer nenhum procedimento, nem no nariz e nem no queixo. O seu problema muitas vezes está aqui, ó, no submento, que vocês conhecem muito como papada. E aí o que é importante? Analisar se é um caso de flacidez ou um caso de gordura, ou os dois. Nesse caso, por exemplo, que foi feita uma lipoaspiração com laser. O laser, como eu já falei para vocês, tanto ajuda no derretimento dessa gordura, quanto na retração da pele. E aqui vocês podem ver como era antes e como ficou depois. E como eu falei, que os casos são diferentes e as tecnologias hoje são várias, é necessário analisar qual tecnologia vai ser utilizada. Nesse outro caso, por exemplo, foi utilizado a lipoaspiração, então daqui do submento, com a retração com o body face e o Morpheus. E aqui, para você que ficou até o final do vídeo e queria muito saber se esse procedimento você pode realizar, saiba que, com exceção da rinoplastia, a lipoaspiração do mento e tanto o tratamento com o laser ou com o body face e o Morpheus pode ser feito em consultório, por exemplo, assim como botox e preenchimentos, ok? Quer saber mais? Entre em contato com a minha equipe, a gente vai ter o maior prazer em receber você. Beijo grande! Tudo bem? Então eu vou falar um pouquinho para vocês do procedimento que a gente tem feito muito aqui no consultório, que é a lipoaspiração de pequenas áreas. A gente pode fazer do mento, da região anterior, né, da axila, pequenos culotes, pele umbilical, joelho, tá? São regiões pequenas, com menos de 200 ml de gordura. Por exemplo, eu costumo muito fazer com laser. Então daqui a pouquinho vocês vão ver aí um procedimento da lipoaspiração do submento, dessa parte daqui que vocês chamam de papada. A gente faz muita coisa no rosto e esquece muitas vezes do pescoço. E uma das coisas que mais dá à juventude é justamente essa divisão entre a face e o rosto. Então daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês uma lipoaspiração aqui no consultório a laser, onde eu passo primeiro o laser para derretimento e depois eu passo o laser para retração, e entre esses dois procedimentos eu faço a lipoaspiração da gordura com seringa, coisa que eu adoro, tá bom? E eu mostro daqui a pouquinho aí para vocês. Beijo grande!
Então, tô aqui com a minha paciente, já paciente antiga, ela já fez prótese de mama comigo. E agora ela fez botox, e ela já tinha feito uma vez, então ela tá me contando aqui como é que foi agora. Me diz aí, linda. Sim, eu já tinha feito uma vez, mas não tinha gostado tanto quanto eu gostei agora. Ficou maravilhoso, me rejuvenesceu de uma forma, foi o melhor que eu fiz na minha vida. E olha que ela é novinha, ela só tem 28 aninhos, como eu falo sempre, botox ele também é preventivo. Às vezes eu começo aqui já com as pacientes com 25 anos, já fazendo botox, pra não ficar com aquelas ruguinhas, principalmente pacientes muito branquinhos, né? Então, quando às vezes você tá pensando assim, vou começar com alguma coisa, não sei por onde começar, botox. Beijo grande. Olá, tudo bem? Bom, uma das coisas que são boas para ser resolvida com abdominoplastia é as estrias. Só que você precisa saber que as estrias vão sair exatamente ali abaixo da cicatriz umbilical, né? Quando você retira aquela parte da pele junto com a parte da gordura. Mas estrias, por exemplo, acima do umbigo, estrias mais para as laterais, normalmente elas não saem na abdominoplastia. Mas o que acontece é que quando eu estico aquela pele, a aparência da estria fica muito melhor. Então, você vai perder as estrias que estão embaixo do umbigo e as outras vão ficar com uma aparência muito melhor. Por isso, a abdominoplastia, ela ajuda tanto para quem tem as estrias no abdômen, ok? Beijo grande! Olá, tudo bem? Então, mostrando aqui pra vocês, ó, mais um umbigo do abdômen biquinho de lacinho. Como eu sempre falo, olha, a cicatriz lá tem 1 mês e 7 dias, né? Então, olha aqui, a cicatriz fica bem lá pra dentro. Então, ela não aparece, não tem aquela cicatriz em volta aqui do umbigo. E ele é elíptico, o umbigo elíptico, ele é muito mais feminino e muito mais natural. Aquela cintura que vocês já conhecem, ó. Com 1 mês e 7 dias, esse umbigo aí, bem natural, que ela vai à praia. E com certeza ninguém vai dizer que isso aqui é uma abdominoplastia. Cicatriz aqui do lado, dá pra vocês darem uma olhada. A cicatriz tá fininha, né? Mas vai cuidar, a gente vai passar mais um cremezinho agora por esse mês. E pegando aqui pra ela com esse desenho de cicatriz do abdômen biquinho de lacinho. Um beijo grande. Então, vou mostrar aqui pra vocês mais um resultado do abdômen biquinho de lacinho com 6 meses. Com aquele umbigo que eu falo pra vocês que é elíptico, natural. A cicatriz que ela é retinha aqui e sobe nas laterais, que dá pra usar o biquíni de lacinho. Olha aqui a cicatriz dela com 6 meses, ó. Ainda vai ficar mais clara, né? Porque então tem 6 meses, ela é morena clara. E ela acabou de me falar uma coisa que eu sempre falo pra vocês, que a mama dela parece que levantou. Porque eu falo isso, quando a gente faz abdômen, aqui fica mais magrinho. Então dá essa ideia de levantar a mama. E a outra coisa é que quando a gente faz a aplicatura aqui, que eu faço igual um cadastro de All-Star, né? Uma espartilha tem embaixo, eu não lipoaspirei as costas dessa moça. E olha como ficou essa cintura. Porque essa aplicatura que eu faço aqui, que é igual um cadastro de All-Star, com um espartilho, afina a cintura e melhora quando ela fica de costas. Aqui, ó, um abdômen biquinho de lacinho pra vocês com 6 meses. Beijo grande. Na cirurgia plástica tudo é importante, cada detalhe, cada ponto. Eu sou muito perfeccionista. Arrumo detalhes às vezes que talvez vocês nem perceberiam. Olá, tudo bem? Então, quanto custa uma abdominoplastia? Por que esse valor não é passado para você? Porque não existe uma tabela. E por que não existe uma tabela? Porque primeiro você precisa saber se realmente o seu caso é para abdominoplastia. E existem algumas perguntinhas que eu vou fazer que talvez você não saiba responder. Por exemplo,
A sua abdominoplastia precisa ser associada à lipoaspiração? Você tem hérnias, por exemplo, umbilical ou outras hérnias no abdômen, que essas, se você não sabe, podem ser tratadas durante a abdominoplastia? Você tem diástase ou não? Existem N casos do seu abdômen que vai modificar a sua cirurgia, por isso ela não é tabelada. A outra coisa que é muito importante é que você venha na consulta. Sim, porque o mais importante é que você tenha confiança e empatia na profissional que vai operar você. E isso você só vai adquirir aqui, olho no olho, na consulta. Beijo grande! Olá, tudo bem? Então, eu vou mostrar uma imagem para você e eu quero ver se você se identifica. Essa paciente aqui tem uma diástase dos retos abdominais, que é o afastamento aqui da musculatura, e tem uma hérnia umbilical. Se você não sabe, esses dois diagnósticos podem ser tratados durante o abdômen do biquíni de lacinho. Tanto a diástase, onde você trata fazendo suturas como se fosse um cadastro de All-Star ou um espartilho, que vai deixar sua cintura mais fina e que melhoram outras coisas que você não sabe, como por exemplo as dores lombares. E a hérnia umbilical também pode ser tratada no mesmo procedimento. Depois disso, todo esse tecido, daquela flacidez aí é retirado e deixando aquela cicatriz bem retinha em cima do pubis, que sobe nas laterais, que você vai poder usar o biquíni de lacinho, e o umbigo, que ele é bem natural, elíptico e que não vai deixar você com aquele umbigo com cara de plástica. Ok? Beijo grande! Olá, tudo bem? Vou trazendo aqui para vocês uma novidade. A colega médica endocrinologista Cristiane, que vai estar agora aqui na clínica, tratando principalmente a menopausa. Você que está entrando na menopausa, que já está na menopausa e que precisa de tratamentos, por exemplo, reposição hormonal, e que está aí com todos aqueles problemas que a gente sabe, queda de cabelo, a pele, que envelhece um pouco mais, aquela gordurinha localizada e várias outras coisas que a menopausa traz. A Cristiane faz um tratamento principalmente com uma dieta, por exemplo, baseada no seu DNA. Você sabia disso? Pois é, e agora a gente vai ter ela aqui com a gente. Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Cristiane, eu sou endocrinologista, nutróloga, ortomolecular. Eu estou aqui agora trabalhando junto com a Delane na clínica dela, aqui em Ipanema. O meu foco principal é em você, mulher que está na perimenopausa e na menopausa, que aumentou aquela barriguinha, que o cabelo está caindo, que aumentou sua flacidez, as ruguinhas, a gente sabe como isso acontece, né? E tem uma novidade para vocês, o nosso emagrecimento aqui é totalmente personalizado, é baseado num teste do seu DNA. Através do teste do DNA, você vai saber quais os alimentos você deve ingerir, quais os alimentos você não deve ingerir, facilitando assim a sua perda de peso. Eu quero contar para vocês também que tem novos protocolos aqui na clínica, tanto para tratamento capilar, na face, no pescoço, no colo, nas mãos e no corpo. Beijo grande! Darling, won't you take me home? Send me somewhere I used to go. Write my name across your mouth when I let my feelings down. Darling, won't For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall.
And I see my family every month. I found a boy my parents love. Would come and stay the night, and I think I might have. Vamos falar um pouquinho sobre diástase. Isso acontece principalmente na gravidez, que o abdômen fica mais protuso ou quando você acumula muita gordura intraabdominal. Os músculos retos abdominais, esses músculos que estão na frente do abdômen, eles afastam. E isso te dá muito aquela sensação de tentar colocar o abdômen para dentro e não conseguir. Bom, na abdominoplastia, no abdômen biquíni de lacinho, o que a gente faz? A gente aproxima essa musculatura com uma sutura que parece um cadastro de All-Star ou um espartilho. Isso vai te diminuir a cintura, ficar mais fina, geralmente dá mais estabilidade na região lombar e diminui as dores. E tem pacientes que relatam, inclusive, diminuição da incontinência urinária. Beijo grande! Olá, tudo bem? Então, olha para essa imagem aqui e nós vamos falar daquilo que você tem mais medo na cirurgia plástica, que é chamado cicatriz. Ao longo desse vídeo eu vou mostrar para vocês cicatrizes com 2 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano e a última é a mais impactante. Em primeiro lugar, eu vou fazer algumas perguntas e já vou responder para vocês. A cicatriz, ela não tem um bom resultado. Depende da sutura? Sim. Depende de como ela é suturada, sim. Agora, mesmo com uma boa sutura, você evoluiu com hipertrofia, com queloide, com cicatrizes hipercrômica, que é a cicatriz mais escura, ou alargou. Isso é culpa do cirurgião? Não. A culpa é sua, que não fez um curativo direito, ou deixou úmido, ou o que seja? Também não. Geralmente, as cicatrizes hipertróficas ou as cicatrizes queloidianas, aquelas que parecem a queloidiana, parece que é um bolo que saiu da forma. E que muitas vezes você pode ter coceiras, dor na cicatriz. Isso aí tudo pode acontecer porque o seu organismo cicatrizou assim. E pasmem, às vezes no mesmo local você pode ter uma cicatriz boa e uma cicatriz hipertrófica ou queloidiana. Ou hipercrômica, por exemplo, se ficou mais escura, aí sim, o seu cuidado é super importante, por exemplo, com o sol, porque pode deixar sua cicatriz escura. Agora vamos lá para as cicatrizes que eu vou mostrar para vocês com esses tempos de pós-operatório. Agora vocês vão ver aqui essa cicatriz com 2 meses de pós-operatório do abdômen biquíni de lacinho. Essa cicatriz com 4 meses de pós-operatório. Essa cicatriz com 6 meses de pós-operatório após o abdômen do biquíni de lacinho. E agora essa aqui com 1 ano de pós-operatório do abdômen biquíni de lacinho. E agora que mais vocês estavam esperando. Essa cicatriz, se com 1 ano uma cicatriz já está boa qualidade, branquinha daquele jeito, essa daqui tem 12 anos de pós-operatório e olha a qualidade dessa cicatriz. Mas o mais importante, essas cicatrizes não chegam nessa qualidade sozinhas, na maioria das vezes. As cicatrizes você precisa ter o cuidado, então eu faço cremes manipulados, a gente tem alta tecnologia no consultório, ozônios e cremes e hoje em dia várias substâncias que são as mais modernas para melhor cicatrização. E isso eu faço personalizado para cada paciente, ok? Beijo grande!